O tema que me passaram é para que eu partilhe os frutos do encontro com Deus Tem Jeito ao longo desses anos, desde 2016. Estamos há 9 anos levando essa evangelização para pessoas que se encontram em situação de rua. E o ano que vem, uma década, de 2016 a 2026, olhando para essa realidade, a pessoa que se encontra em situação de rua, trazendo-as para um encontro e transformando a vida dessas pessoas. E esse já é um dos frutos. Eu quero começar essa partilha, que vai ser breve, lendo 2 versículos bíblicos para nortear essa partilha. O primeiro é um cenário mundial. Está em Mateus 24. Eu vou ler só um versículo, mas ele está dentro de um contexto que é atualíssimo. É só você olhar o planeta Terra, ver que o planeta Terra está de ponta cabeça, os valores todos invertidos, guerras, fome, enfim, um caos mundial. Mas Mateus 24, versículo 12, diz assim: e ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Então nós estamos diante de um contexto, um cenário que a própria Bíblia, a palavra de Deus já mostra. Chegamos num tempo onde a maldade cresce e o amor se esfria. Só que isso não é somente um contexto mundial. Isso acontece dentro das casas, dos lares, dentro da grande família, dentro da realidade de vizinhos, rua, bairros, condomínios fechados, clubes de lazer, mundo corporativo. Cresce a maldade e diminui, se esfria o amor, a caridade. Mais um outro versículo bíblico, em Mateus capítulo 13, versículo 23. É a parábola do semeador. É a conclusão da palavra do semeador, dizendo assim: a terra boa semeada a terra boa semeada é aquele que ouve a palavra, a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Palavra da salvação. Eu tenho 25 minutos para partilhar com vocês. Com 5 minutos eu trouxe um pouco do cenário mundial e 2 versículos bíblicos. Um dizendo que o amor vai se esfriar. Mas nós cristãos não podemos deixar o amor se esfriar. Pelo contrário, temos que aquecer, pôr o fogo do amor no meio de uma sociedade. E o outro é a vontade de Deus, que eu e você sejamos produtores, multiplicadores de frutos. Interessante, na parte da manhã, quem estava aqui nos ouvindo eram pessoas que se encontravam em situação de rua. Eles escutaram a palavra. Uma terra boa escutou a palavra. E 240 pessoas, 240 dessas pessoas, preencheram uma ficha na equipe de triagem, se decidindo a ir para uma casa e começar um tempo novo, uma casa de acolhimento, começar uma vida nova. Então, eles escutaram, deixaram a mensagem cair e se decidiram: eu vou começar um tempo novo e uma vida nova. Então, ao longo desses 9 anos, nós temos visto, estamos enxergando essa transformação acontecer. Pessoas que estavam em situação de rua, acolhidos, vidas transformadas, se tornando missionários, se casando, tendo filhos,
construindo família, e tudo isso acompanhado por uma comunidade, pela igreja, por padres, por bispos, ali daquela diocese. Bate palma para isso. Isso já são frutos. Isso é produtividade. Fala assim, isso é produtividade. Pensa comigo, gente. Cleto Coelho é um pensador. Pensa no agricultor, o fazendeiro, o sitiante, aquele que tem uma chácara. Ele lança semente no solo e ele espera o quê? Colher frutos. Ele espera uma terra produtiva. Agora, Deus, o Criador de todas as coisas, criou o homem e a mulher. O que Ele espera dos filhos? Frutos. Produtividade, mas frutos bons. Fruto do amor, do perdão, da paz, da alegria, da bondade, da misericórdia, da paciência. É a realidade hoje mundial? Paciência? É? Estamos diante de uma sociedade bem paciente? Não. Estamos diante de uma sociedade que vive o amor? Não. Estamos diante de uma sociedade feliz, alegre? Semblantes tristes? Sim. Estamos diante de uma sociedade que vive em paz? Não. Guerra. Mas não é a guerra mundial só. Tem a guerra no lar, no ambiente de trabalho. E tem uma guerra que é a guerra da indiferença. Você não usa armas, você passa pelas pessoas, você não conversa, você não cumprimenta. Até mesmo pessoas que se encontram em situação de rua, você, não generalizando, mas você vira o rosto. Mas é um filho de Deus, é uma filha de Deus, é um irmão, é uma irmã. Existe uma dor ali, existe uma machucadura. E o encontro com Deus tem jeito, tem nos ensinado a cada um de nós a olharmos essas pessoas e observarmos ali o Emanuel, o Cristo ali. Tive fome, tive sede, frio, doente, preso. Eu era um forasteiro, um estrangeiro. Todas as vezes que fizestes isso, a um desses pequeninos, é a mim o Cristo que fizestes. Então está o Cristo ali. Para ter esse olhar, precisa de um processo de conversão também interior. Não é fácil, é desafiador. Gente, enquanto eu me preparava, lia a Bíblia, rezava, eu anotei aqui, anotei 3 vontades de Deus para nós. Uma delas, Deus quer filhos e filhas buscando a santidade. É uma vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então, uma das vontades de Deus é santidade. Outra vontade, Deus quer os seus filhos e filhas fazendo render os talentos, os dons, e não enterrando um dom, não enterrando um talento. Deus quer os filhos e filhas fazendo render os talentos, compondo música, escrevendo livro, o dom, o talento da escutar. Hoje é uma crise também, ninguém quer escutar ninguém. Não, cada um no celular, vivendo o seu mundo e não escuta mais ninguém. Então Deus quer produtividade, não esconda talentos. E a terceira vontade de Deus é que sejamos produtores de fruto. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Bate palma para isso, se você entendeu. Deixa eu tomar uma água, canção nova aqui. Quando a gente está jogando contra o tempo, o relógio passa, até a garrafa demora a abrir. E aí a gente exercita a paciência, pede um processo para Deus de calmaria, e Deus é o controlador do tempo. Bom, eu vejo como frutos no Com Deus Tem Jeito, é isso que é para eu partilhar, que nós estamos fazendo render os talentos, que nós estamos produzindo frutos. Só hoje aqui aconteceu uma produtividade de frutos. Se vieram para cá uma média de uns 400, 500,
irmãos em situação de rua e 240 se decidiram a ir para uma casa de acolhimento, atingimos pelo menos 50%, 60%. Mas a gente também não fica fazendo dados de IBGE, vieram tantos, entraram tantos ao longo dos anos, quantos temos? Não. Nesse aprendizado de Com Deus Tem Jeito, estamos aprendendo uma lição. Não olhar se estão permanecendo, claro, é um dado, mas se cada um que veio fez uma experiência de amor conosco, ele leva para onde ele for. Eu fui amado, eu fui respeitado e isso já está valendo. Bate palma para isso. Mas então, eu olho, eu observo, eu verifico que isso é um fruto. Pessoas que estavam nas ruas ao longo desses 9 anos sendo resgatadas. E mais, essas pessoas querendo construir a vida. Sabe aquela pessoa que se encontrava numa situação de rua? Quando eu falo isso, você traz para a sua realidade, você que nos acompanha agora aí na Canção Nova, na sua casa, traz para a sua realidade. Olhe para realidades assim, fatos que você fala, poxa, não tem mais jeito, caso perdido, um problema. Seja uma situação financeira, uma doença, a conversão de alguém, são tantas coisas. Acredite, confie, Deus está conosco, Deus não vai nos abandonar, Deus cuida de nós. Aprendi a viver a fé, a esperança, a confiança na providência divina com o Padre Jonas Abib. Padre Jonas Abib nunca foi um homem da desesperança, do medo. Não, esperança, força, coragem. Então, olhar para esses anos, eu vejo esse fruto. Homens e mulheres que se encontravam em situação de rua, resgatados, amados, acolhidos, encontraram pessoas que fizeram render os talentos, o talento do teclado, o talento da bateria, cadê os meninos? Acompanham? O talento do vocal, a música, o talento de ir ao encontro, conversar com essas pessoas, convidar essas pessoas, produzir esse fruto, ir, uma igreja em saída que vai, que não fica parada, que não fica presa, Papa Francisco nos ensina, não fique preso aos seus problemas, não fique preso às dificuldades, não fique preso na sua casa diante dos problemas, saia, ide, vá ao encontro de pessoas, leve esperança, leve amor, leve fé, leve alegria, e quando você voltar para sua casa, você volta cheio de fé, cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de amor. Isso é produtividade, um Deus que quer a igreja em movimento. Cante a música certa na hora certa, vai. Pediu a nota, ó. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus quem te segura. Espera aí, imagine se Frei Gilson não fizesse fazer render os talentos. Imagine se ele se isolasse numa ilha, ficasse quietinho, não pegasse o celular dele e não fosse para as madrugadas rezar o rosário, e se não fosse cantar, e se não fosse compor, e se não fosse ler a Bíblia para levar uma mensagem. Ele é um fazer render os talentos, ele é um produtor. E aí a continuidade, as vozes aparecem, vai, ó. Segue a lei. Segue. Segue a lei. Segue a lei. Segue a lei. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Hoje, aqui concretamente, nós semeamos
no coração daquelas pessoas que se encontravam em situação de rua. Nós semeamos um sonho. É possível sair dessa realidade. Venha viver uma vida nova. Aceite ser acolhido. Uma casa quer te acolher. Segue a lei. Bom, ver frutos no Com Deus tem jeito. Se quiser ficar em pé, não tem problema. Ver pessoas que se encontravam em situação de rua, querendo construir a vida sobre a rocha que é o Cristo Jesus. Ver pessoas que se encontravam em situação de rua, querendo construir a vida por meio dos ensinamentos do Cristo. Isso eu vejo, eu converso, eu escuto eles, eu estou próximo e eu vejo o coração deles desejosos. O primeiro é o anúncio, semeamos, depois eles entram num processo de caminhada, querendo construir a vida por meio dos sacramentos, a confissão, a Eucaristia. Uma vida nova, uma vida transformada. Então um dos frutos que eu vejo no projeto Com Deus Tem Jeito acontecendo é esse. Na vida dessas pessoas que estavam aí sem perspectiva, jogadas nas ruas. Eu estou bem próximo dessas pessoas. Essas pessoas não estão nas ruas porque querem, não. Uma dor aconteceu, uma decepção, uma frustração, um fracasso, a morte de alguém, uma traição. São tantas coisas que eu e você vivemos. Abala o emocional dessa pessoa e essa pessoa começa a andar e não para mais. E aí surge um projeto. Com Deus Tem Jeito que olha para essas pessoas e vai ao encontro dessas pessoas. E traz essas pessoas. E agora eu já começo a olhar e refletir e verificar junto com você um outro fruto. Que é a unidade dos carismas. A multiplicação de grupos, de pastorais, de comunidades, que vão se unindo a esse projeto. Não é só uma comunidade que realiza, são várias comunidades que realizam juntas. Não dá nem para citar os nomes. A Obra Lumen está à frente, a Obra Lumen à frente, a realizadora, mas juntamente, mais de 500 carismas, grupos, pastorais, comunidades. Existem pessoas que acreditam que o amor é a revolução de tudo. O amor cristão, que ama, que acredita, que traz os valores do Cristo. É esse amor que queremos semear no meio de uma sociedade. Então, o outro fruto é olhar para essa construção, construir a unidade e a comunhão. Eu estou aprendendo, olhando para o projeto Com Deus Tem Jeito, mas olhando para como a Obra Lumen conduz tudo isso. Estou aprendendo com a Obra Lumen essa unidade, essa comunhão com a igreja. Aprendi com o Padre Jonas Abib muito isso. Só que agora eu vejo esses jovens vindo na mesma pegada de Padre Jonas Abib, sempre em comunhão com a igreja, em unidade com o Papa, comunhão e unidade com os bispos, com os padres, com os diáconos, com os carismas. Padre Jonas Abib, durante todo o seu apostolado, ele foi um elo de ligação e união dos carismas. Está aqui cadê o Ítalo? Foi ou não foi, Ítalo? Padre Jonas Abib? Padre Jonas Abib sempre quis unir os carismas. E hoje eu vejo isso acontecendo no projeto Com Deus Tem Jeito. E para que isso aconteça, a primeira comunhão e a primeira unidade que precisa acontecer é com Deus. Obra Lumen, carismas,
Canção Nova, povo de Deus, quando estamos unidos com Deus, em comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, um estreitamento com Deus, um diálogo com Deus, escutando qual é a vontade de Deus, aí saímos para fazer unidade e comunhão com o Papa, com a igreja, com carismas, porque dentro da igreja tem as briguinhas também, as invejas, os disques-me disque. Então nós precisamos ser esses que acreditamos na vida nova, que pode acontecer daquela pessoa que você olha, é um caso perdido, é um problema. Não, com Deus tem jeito. E também essa unidade, essa comunhão de irmãos, de discípulos do Cristo. E olhando já para esses 10 anos que temos pela frente, o ano que vem é rumo aos 10 anos de projeto Com Deus Tem Jeito, nós precisamos continuar na mesma pegada, dando continuidade, querendo gerar vida nova nas pessoas e querendo viver a unidade e a comunhão. E mais, trago aqui um desafio para irmos concluindo esse momento. A igreja espera de nós que sejamos construtores de monumentos. Monumentos da misericórdia. Casas da misericórdia. Quando fala monumento, não precisa pensar em edificações grandes, não. Mas casas, monumentos, seja construção, você construir, ou você abrir aquilo que já está construído, mas que aquele lugar se torne a porta de misericórdia para acolher pessoas em desespero, em crise, nas diversas realidades da vida. Nós precisamos ser essa santa casa, esse pronto-socorro. As pessoas estão machucadas, feridas. Precisamos ampliar o nosso olhar. E como fazer isso? Em unidade, em comunhão. Sozinho ninguém faz nada. Porque a causa é nobre. E eu vejo também como fruto várias casas que se abriram ao longo desses anos, acolhendo pessoas que se encontravam em situação de rua. Um fruto bem concreto. O ano passado abriu uma casa da Obra Lumen aqui em Cachoeira Paulista, para acolher mulheres que se encontram em situação de rua, e mais, que é mãe e ainda traz a filhinha. Eu frequento essa casa, eu visito essa casa, eu levo uma formação para essa casa, eu convivo com essas moças, com essas mulheres. Ali para mim é um monumento da misericórdia que se abriu. Dá até vontade de chorar. E eu falo com toda simplicidade, já encerrando esse momento. Nesses 28 anos que eu tenho de Canção Nova, 31 anos de seguimento ao Cristo, aquele que era um doidão, fumava maconha, cheirava cocaína, muito louco, Teneré 600 cilindrada, moto de deserto, chegava de madrugada bêbado, louco, e estava lá minha mamãe me esperando, acreditando que com Deus o Cleto tem jeito. Hoje aqui na Canção Nova, seguindo o Cristo, tentando seguir os ensinamentos do Cristo, tentando viver o amor. Eu falo isso com toda simplicidade. Na pequenez que somos desse projeto Com Deus Tem Jeito, nós temos sido uma resposta de amor aquecido, amor quente, não frio. Pelo contrário, eu vejo o projeto Com Deus Tem Jeito, por mais que a maldade, por mais que a iniquidade esteja crescendo no mundo, eu vejo o amor aquecendo o projeto Com Deus Tem Jeito. Ao ponto desse amor, lançar um convite aqui, eles estavam aqui, e falamos para eles: quem deseja ir para uma casa e começar um tempo novo e uma vida nova, pessoas que estavam em situação de rua, 240 toparam. O que foi isso?
foi amor, amor, amor. Você planta amor e colhe amor. Você planta amor e colhe amor. Eles vão entrar nos ônibus, participaram da missa, no santuário do Pai das Misericórdias, almoçaram, já devem estar a caminho de uma casa nova, uma cama, um chuveiro, uma água, uma comida, e tudo isso com oração, com fraternidade. Eu vejo no projeto Com Deus Tem Jeito esses frutos, o acolhimento desses irmãos que vem aumentando, a união dos carismas e a comunhão, e o amor que aquece o nosso coração e não tem se esfriado. Essa jovem menina, ela é a coordenadora da obra Lumen aqui em Cachoeira Paulista. Ela já pensa em abrir uma casa masculina, mas não tem missionário suficiente. A messe é grande, os operários são poucos. Ela pensa em ampliar a casa para acolher as moças, a realidade feminina, mas não tem estrutura. Nós queremos, mas cadê pessoas para entrar nessa empreitada conosco? Vamos abrir, vamos construir os monumentos da misericórdia. Deus quer que você não enterre talentos e que você seja um produtor de frutos. Amém. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. Por quê? O melhor de Deus